A cultura francesa é vasta e vai do clássico ao contemporâneo, sem perder a sua riqueza. A cultura brasileira, por sua vez, apesar de mais jovem, sempre se destacou por sua irreverência e estilo próprios. Duas culturas diferentes, mas igualmente valiosas, se reúnem no CD Travesser entre Margens, misturando a literatura e poesia francesas com o ritmo da Bossa Nova, que conquistou todo o mundo com nomes como João Gilberto, Vinícius de Moraes e também Tom Jobim. O Culto Circuito recebe agora a professora do Departamento de Línguas Estrangeiras da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora e também intérprete do CD, Enilce Albergaria. Enilce, seja bem-vinda ao programa Culto Circuito e parabéns pelo trabalho e pelo desejo de unir duas culturas, a francesa e a brasileira. Para a gente começar o nosso bate-bola aqui, Sim. De onde surgiu essa ideia de você unir essas duas nações, duas línguas, para poder chegar a um consenso? Primeiramente, eu quero agradecer a você pelo convite, né, e ao Pablo também, que entrou em contato comigo. É um prazer estar aqui e poder divulgar esse nosso trabalho. Travesser entre Margens é um projeto de criação musical que reúne as duas culturas musicais, a francesa e a brasileira. As letras são de Jackie Chan, que foi minha professora de linguística quando eu fiz mestrado de linguística na Universidade de Toulouse, Le Mirail, na França. E as melodias são de Anita Nadal, que é uma pianista jazzista, tem um grupo de jazz, e a nossa proposta era fazer um trabalho que eu trouxesse essa tradição das canções poéticas francesas, são letras poéticas, para a musicalidade brasileira. E, nesse sentido, eu entrei em contato com Estevão Teixeira, que é um músico de Juiz de Fora. Flautista, né? Um grande flautista da cidade, né? Exatamente, um grande flautista, e que fez um trabalho muito competente, com muitas variações musicais nos arranjos, nas harmonias. Então, ele reúne uma tradição da música brasileira que passa por Villa-Lobos, Milton Nascimento, Clube da Esquina. Do clássico ao MPB, né? Exatamente. Então, as canções francesas e as melodias vão soar no chorinho, na bossa nova, no samba-canção. Então, é um trabalho que levou 5 anos para ser construído e agora que nós terminamos e lançamos esse CD. E quem faz a voz é você mesma, né, Enilce? Sou eu. Como é que essa corajosamente. ser professora, ser vocalista, cantora, né? Sim. De estilos poéticos. Na verdade, Eduardo, eu venho do teatro, eu fiz muito teatro, justamente quando eu fiz o meu mestrado na França, eu vivi na França 17 anos e fiz teatro, porque eu fui para fazer um mestrado de linguística. Eu acabei fazendo uma formação em diferentes áreas da linguística, mas sempre, paralelamente, eu fiz teatro universitário, porque eu já fazia aqui, quando eu era estudante aqui na Universidade Federal, onde eu me formei aqui, né, em letras. Então, eu continuei a participar do teatro universitário. Foi nesse trabalho que eu conheci a Jackie Chan, que era minha professora de linguística, mas que também trabalhava com teatro universitário. E nós fizemos um monólogo juntas, Hazel, o Léger de la Possession, em que eu interpretava um texto, duração de 1 hora e 10 minutos, que eram 3 personagens no palco que dialogavam entre si, eu fazia os 3 personagens, enfim. Então eu venho dessa tradição teatral e essa Travesser, na verdade, foi uma peça teatral que foi escrita para eu atuar e que narra a travessia da personagem entre as suas duas culturas de pertencimento, a cultura brasileira e a cultura francesa. Então, essa peça fala da questão de ser estrangeiro, né, toda essa perda cultural, essa perda das referências familiares, da terra, né, linguísticas. A gente poderia definir como uma perda de identidade? Uma perda de identidade, tanto individual quanto cultural, né? E todo esse processo de adaptação a uma outra cultura, que é um processo fascinante, mas doloroso, né?
todos que passaram por isso sabem, é muito difícil você ter que se reinventar uma vida e se reexistir no olhar dos outros que não te conhecem, não sabem de onde você veio, então, e não sabe quem você é. Então tem que se fazer pequenininho, aprender com os outros e aos pouquinhos ir mostrando quem a gente é e construindo um novo solo, uma nova língua, novas referências. Né? Outra maneira de estar na sociedade, né? de talvez pensar. Até uma nova cultura, né? Exatamente, uma nova cultura. Então, na verdade, então é esse o trabalho e quando se pertence a duas culturas, a gente, na verdade, vive nesse que o Baba vai chamar, né? Homi Baba vai chamar de entre-lugar. Então, esse entre-lugar, você tem um distanciamento adquire um distanciamento crítico em relação à sua cultura e também à cultura estrangeira na qual você está vivendo. Então, é disso que isso fala, essa travessia, de todas essas perdas, né, do amor, do abandono, do fato de ter que se virar também, fazer diferentes, às vezes, tipo de trabalho para poder ganhar a sua vida, sobreviver, que para além de mim, né, é a história hoje de milhares, né, de estrangeiros, de pessoas que circulam entre as culturas por diferentes razões, né? Diferentes razões, sejam por causa das guerras, né? Como na Ásia, na região do Oriente, como na Palestina, como na África, por causa de perseguições políticas, por causa de epidemias, por causa da falta de água, etc., né? Em busca de trabalho, de sobrevivência. Hoje, cada vez mais, as fronteiras, né, são fluidas e as pessoas necessitam circular. A internet também facilitou esse encontro das culturas, né? Essa troca de cultura, né? De experiências, e essa vontade, né? de conhecer outras culturas que hoje acho que ampliou muito, né, Eduardo? Hoje que nós estamos em contato direto com... E é mais fácil também, né? Da gente conhecer outras culturas através da internet, né? É mais fácil, se tornou mais fácil de entrar em contato realmente e conhecer, né? Porque uma coisa, como fala, o olhar da mídia é um olhar, né, da mídia sobre as culturas, e nós podemos hoje procurar, navegar e descobrir nós mesmos o que queremos sobre as culturas, ler os livros, não é? As literaturas, conhecer as músicas, conhecer os filmes. Então, hoje as culturas estão completamente interligadas. Então, esse desejo de viajar e de conhecer realmente, de estar lá em outra cultura e vivenciar outras culturas, ampliou o imaginário hoje né, de todos nós. Nilce, o Brasil há 5 séculos vem sofrendo influências estrangeiras, e uma delas, e acredito até especialmente, sim, é a cultura da experiência francesa, né, desde o descobrimento do Brasil. Uhum. Qual a análise que você faz dessa cultura hoje brasileira através dessas influências, né, rotineiras, inclusive na língua? Na nossa língua existem bastante influências da língua francesa, da cultura francesa. Qual a análise que você faz disso, dessa grande influência? A cultura brasileira, né, as diferentes culturas brasileiras, né, que esse país é um continente, né, na verdade são marcadas, a nossa cultura é marcada pelo hibridismo cultural, né? Ela já nasce de diferentes matrizes culturais. Inclusive, há um ecletismo cultural, né? Exatamente, há um ecletismo e uma abertura para as outras culturas, né? Porque nós nascemos culturalmente híbridos, né? Com a mistura das culturas europeias, africanas, depois asiáticas e indígenas, enfim, então nós já somos essa mistura cultural. E, inclusive, eu traduzi um livro recentemente, O Pensamento do Tremor, junto com a professora Lucy Magalhães, tradutora. Que está aqui, né, que é O Pensamento do Tremor. Isso. Lançado recentemente também, né, Nilce? Sim, lançado recentemente pela editora da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que o autor, Edouard Glissant, discute justamente esse hibridismo, essa abertura das culturas das Américas, que foram marcadas pela presença africana, e que estariam hoje mais aptas a vivenciarem esse encontro das culturas, essa grande convergência dos elementos culturais que está colocado hoje para todas as culturas, que reagem diferentemente, às vezes, né, como a gente vê, né, na mídia,
através do racismo, da intolerância racial, étnica, religiosa, proposta de fechamento de fronteiras, quando que o mundo hoje está em contato, as culturas. É um grande problema, inclusive, né, como negociar a abertura das nações, não a diluição das nações, as nações são necessárias, mas as suas aberturas para acolher o outro, né, os outros que circulam e que necessitam de ser acolhidos, né, pelas nações. E essas nações que o Brasil sofre das diversas influências culturais, você acredita que a francesa ela é especial, a ponto de chegar e produzir uma versão poética, né, da cultura francesa e da cultura brasileira? Eu acho que sempre houve uma fascinação, né, muita presença da cultura francesa no Brasil, né, sobretudo nas elites brasileiras, século XIX, né, início do século XX, Belle Époque, era snob, era se falar francês, né, conhecer a cultura francesa, a literatura francesa. Hoje eu acho que não é mais isso não, né? Hoje eu acho que as línguas são necessárias. Nós temos que defender, como diz Eduardo Glissant, a diversidade das línguas, a diversidade das culturas e lutar contra a uniformização do pensamento, uniformização e standardização das línguas, não é? Essa tendência a fazer do inglês uma espécie de esperanto, né, que serviria para todas as populações expressarem-se, né, e expressarem a sua diferença, não é verdade, nós sabemos disso, é um empobrecimento até para a própria língua inglesa. Né? Nós necessitamos, e Glissant diz uma coisa que eu acho muito bonita, ele diz, nós nos dilatamos ao falar outras línguas, dilatamos nossa sensibilidade, nosso sistema cognitivo. E nosso encontro com uma língua estrangeira se dá, e aí vem a questão, por que falamos bem? Por que chegamos a falar bem uma língua estrangeira, não é? Conhecer bem uma língua estrangeira? E ele diz o seguinte, porque nós tínhamos necessidade de nos dizermos em outra língua. Tínhamos necessidade dessa dilatação. Dessa segunda língua. Que essa segunda língua nos oferece. Entendeu? Então, é um trabalho muito lindo se reinventar em outra língua, em outra cultura. É um trabalho delicado, lento, mas lindo. Então, eu acho que hoje isso está colocado para os jovens eu vejo lá no departamento de letras, na Faculdade de Letras, no departamento de Línguas Estrangeiras Modernas, cada vez mais há uma demanda. Eles estudam inglês, eles estudam em francês, eles querem fazer italiano, querem fazer espanhol. Então, e a necessidade, também a vontade de ler artigos científicos, de ler livros, de conversar, né, com pessoas de outras culturas, em outras línguas. E isso passa pelas línguas estrangeiras, não tem jeito, não é? E que bom que passe, né? Então é isso. É esse encontro das línguas e das culturas que está colocado hoje para as culturas do mundo, né? E acho interessante, por exemplo, agora o MEC, né, criou um programa do Idiomas Sem Fronteiras, depois de Ciências Sem Fronteiras, são Idiomas Sem Fronteiras, em que está sendo construído programas online para a aprendizagem do inglês, do francês, do italiano e do espanhol. Eu até tenho uma reunião, eu vou, porque eu sou coordenadora do A universalização das línguas, né? Exatamente. Com esse interesse, né? Então, o governo brasileiro também, o MEC, já está preocupado com essa necessidade das línguas estrangeiras e está ampliando o acesso através de programas online. E tem uma reunião, inclusive, em Brasília, semana que vem, que eu estarei como representante, como coordenadora do Francês Sem Fronteiras da nossa universidade, onde será discutido, então, esse programa que o MEC está colocando no ar agora. Inês, vamos voltar um pouquinho ao CD aqui. Vamos falar da musicalidade. Você buscou muito o ritmo da Bossa Nova, que é bem a cara do Brasil. Por que esse desejo de colocar a Bossa Nova, que seria a cara do Brasil lá fora? A Bossa Nova é realmente internacionalmente reconhecida. Aliás, a música brasileira, né, Eduardo, é reconhecida internacionalmente como uma das melhores músicas do mundo. Não é? O que nós teríamos que ter no nosso país é um investimento imenso no ensino dessa língua, né, nas escolas públicas, né, no ensino secundário, no ensino médio, porque o novo só pode nascer do conhecimento das tradições.
não é verdade? Inclusive, falando dessa riqueza da nossa cultura, eu acho que os jovens têm que ter acesso a esse acervo das tradições, né? Dessa riquíssima música brasileira, né? Não é só da bossa nova, né? Do samba, do chorinho, do samba canção, enfim, de todos esses autores maravilhosos, compositores que nós temos na nossa música. Então, isso teria que ser feito, porque é uma música que tem tudo para ser exportada para o mundo inteiro e continuar sendo exportada. A bossa nova é respeitada no mundo inteiro, mas o Caetano também é muito conhecido, a Maria Bethânia é muito conhecida, enfim. Nós temos vários, Gilberto Gil, nós temos vários, né, cantores e compositores que são muito... Chico Buarque, né, que inclusive vive um tempo em Paris, um tempo no Brasil, e as portas estão abertas porque eles amam realmente a música brasileira. Então, esse CD, a bossa nova... A Nitya Nadal, que fez as melodias, ela vem também muito do jazz, né? E o jazz tem tudo a ver, né, com a bossa nova tem tudo a ver com o jazz. Então eu acho que ela às vezes sugeria o ritmo, e o próprio Estevão, quando ouviu as melodias, porque elas deram total liberdade ao Estevão para criar as harmonias e os arranjos, ele mesmo sentiu que teria que ser uma bossa nova, mas não tem só bossa nova, tem chorinho, eu te disse, são tem diferentes vários gêneros musicais brasileiros, né? Ritmos O que é novo para a França nesse CD, eu acho que porque a musicalidade que nós demos a esse CD é uma musicalidade que os franceses hoje não têm muito contato, já tiveram nos anos 70, né, quando a bossa nova chegou, anos 60, né, mas se perdeu. Hoje chega na França muito forró, né, o samba, as músicas do Nordeste, né, muito, né, baião, etc. Mas essa musicalidade que nós estamos trazendo, o público francês que nós apresentamos, né, fizemos o lançamento lá em fevereiro, fizemos 4 recitais. Foi em Toulouse? Em Toulouse, na cidade de Toulouse, no teatro. Aliás, foi muito emocionante para mim, porque foi no teatro onde eu fazia teatro, La Cave Poésie. Entendeu? E as autoras estiveram presentes as 4 noites, e tivemos a casa cheia, o que foi ficamos muito felizes com isso, né? E o público também disse que música bonita, tanto tempo que a gente não ouvia esse tipo de música aqui, e as letras francesas soando nessa musicalidade é algo completamente estranho e de forma poética e novo também, para né? nós. De forma poética também, né? Exatamente, de forma poética, porque as letras, eu disse que a Jackie Chan foi minha professora na faculdade, né, em Linguística, né, Faculdade de Linguística, e ela elabora, tem todo um jogo de assonâncias, um trabalho do signo linguístico, tanto da forma quanto do conteúdo. O conteúdo ecoa na forma, então é um trabalho realmente poético, e que eu tentei, na tradução, trazer isso para a nossa língua, né? Porque no CD não tem, eu coloquei as letras. São 11 faixas, né, que você gravou. E eu queria até que você explicasse um pouquinho sobre essas 11 faixas. Na verdade, não são 11. Sim, são 11 faixas, mas são 9 canções. Por quê, Eduardo? É o seguinte. As canções, como eu disse, abordam o tema do estrangeiro, né, em outra cultura, não é? O que é ser estrangeiro? Do próprio personagem, tem o Cameleão, por exemplo, que abre o CD, e que é um personagem que ele se achava talvez um leão, né, com toda a força, né, para existir na sociedade, quando de repente ele descobre que ele é pequenininho, né, que ele é um vermezinho, né? Então ele chega à conclusão, né, que a vida fez dele ou ele era um verme, se transformou no leão para lutar contra a adversidade e se fazer respeitar na outra cultura, existir na outra cultura, ou então ele era um leão que teve que se fazer pequenininho como um verme para poder existir. Então é isso, fala do estrangeiro que na verdade é um personagem que traz a luz, né? Então é o Chandeleur, que traduzir como candeeiro, que é aquele personagem, Eduardo, que na Idade Média acendia os lampiões a gás nas ruas, porque não havia eletricidade ainda, né? E que no início do dia, quando o dia começava a despontar, ele ia e apagava os candeeiros. Então é o personagem que traz a luz, é o Chandeleur.
Tem a Fetiche. Então, eu estava dizendo a canção Fetiche, que fala da perda dos amigos, perda dos amores, com a paixão das viagens, né, de tanto se atravessar o oceano, se atravessar o mar, a gente está sempre nas partidas e chegadas e abandonando o que a gente ama, deixando o que a gente ama. E, então, o estrangeiro é sempre aquele que, quando ele retorna no seu barco, ele chega sempre cedo demais ou tarde demais. Entendeu? E aí eu vou acabar de explicar só, então, a chanson a Fetiche, né? O Estevão propôs uma roupagem, uma musicalidade que ele colocou. Ele inseriu o violoncelo, incluiu vários instrumentos musicais aqui, exatamente. Né? E que ele retoma essa tradição da musicalidade, da música de Tom Jobim, né? Jacques Morelenbaum. E o que quando a minha amiga Rita Macedo, que é filha do Osmar Macedo, que criou o trio elétrico na Bahia, que ela vive em Toulouse há mais de 25 anos. Quando eu mostrei para ela, porque esse trabalho foi todo construído assim. O Estevão fazia aqui, a gente gravava no estúdio, eu levava para lá, para a França, nas férias, para as autoras e amigos ligados à música darem a sua opinião. Foi assim que ele foi construído, realmente dialogicamente, eu atravessando o oceano, você imagina a dificuldade. Então, mas foi desse jeito. E a Rita, ao ouvir, Eduardo, ela falou assim, que interessante, está muito bonito, mas eu faria de outra forma. E sentou no piano e começou a fazer retomar uma outra versão, uma outra né? versão na qual ela retoma a tradição da valsa, do bal musette, que chama, que tem o acordeone, que o acordeone é muito presente na música francesa, né? Tradicional e atual também. Então, ela fez o arranjo no piano, a harmonia, depois ela pegou o acordeão, colocou e foi gravando, que ela tem um fez computador. Uma mixagem, né, dos vários instrumentos, depois ela uma colocou nova o acordeão. musicalidade. É só piano e acordeão. E quando nós ouvimos, eu gostei demais, e eu trouxe as pistas, ela me deu as pistas, eu trouxe para o estúdio Nave, que onde eu fiz esse CD aqui justo fora, e nós colocamos a voz. Eu coloquei a voz e então a versão ficou a versão do Estevão, de Fetiche, e a versão da Rita Macedo. E tem a música Torticolis, que na verdade a primeira frase é à force de te regarder, j'ai du torticolis à l'âme. Que é a faixa 11, né? De tanto te olhar, eu fiquei com torcicolo na alma. Então, é isso. E aí os músicos, é um chorinho mineiro, então eles gostaram demais da melodia e quando eu cheguei um dia no ensaio, eles estavam tocando instrumental sem mim. E aí falaram, Nilce, olha como que ficou lindo o instrumental, vamos gravar no CD? Eu falei, tudo bem, então vamos gravar no CD. Vamos à luta, né? Então é isso, como sou a produtora desse CD, na verdade fui eu que produzi esse CD, eu me dei prazer e dei prazer aos músicos, eu fiz o que eu quis nesse CD. O Nilce, só porque o nosso tempo já está no fim já, são 11 faixas, 9 canções. Sim. Qual a sua predileta? Qual a predileta? Olha, eu gosto muito do Cameleon e fico muito emocionada, na verdade, porque a minha história de travessia, né, com Voyage. De tanto amar as minhas viagens, foram-se embora os meus amigos, foram-se embora os meus amores. E acho que essa é uma história de perda e que mexe muito comigo e com todos que ouvem, na verdade, que vivenciam esse processo. Agora, o interessante desse CD, Eduardo, é que eu gosto justamente de fazer essa pergunta e eu vejo que cada pessoa se identifica com uma música diferente, entendeu? Eu acho que essa que é a riqueza dele. A riqueza, inclusive, da união cultural, né? A questão do sentimento voltado exclusivamente para duas culturas, a francesa e a brasileira. Exatamente, é um trabalho intercultural, o que mostra, na verdade, a riqueza hoje, esse também que nós quisemos mostrar com esse trabalho, como é bonito esse encontro das culturas e como ele pode ser rico quando ele é explorado poeticamente e musicalmente e com uma abertura. De diversas formas, né? Exatamente, com uma abertura realmente positiva para o outro, né? Para a outra cultura. É isso que a gente Nilce, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui no programa Curto Circuito.
Eu, em meu nome, em nome da minha equipe, agradecemos e parabenizamos pelo trabalho de travessia entre margens. Né? Espero que isso possa, de fato, ser uma verdadeira travessia entre a cultura francesa e a cultura brasileira. Parabéns você, a direção, a produção do CD. Tenho certeza que está magnífico. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui e dizer que a direção musical é do Estevão Teixeira e a direção vocal, o trabalho vocal é todo do Pedro Cury, que é meu professor de canto e um excelente violonista que toca no CD. E o CD será colocado à venda no Planet, ali na Avenida Itamar Franco, tá certo? Bem no centro da cidade. Sim. Aí, pessoal, pode adquirir que vale a pena, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Nilce, pela sua presença. Eduardo. E o Curto-Circuito fica por aqui, mas você pode sugerir pautas através da nossa página no Facebook e também no Twitter. Até o próximo programa. Tchau.